Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você tá orando, mas vamos que vamos. Gente, hoje a gente vai rezar o Salmo 31. Que nem eu falei, eu tô viajando, então eu não tenho vinheta, não tenho nada. Mas tenho minha Bíblia e é isso que basta. O título é A Felicidade do Perdão, de Davi, hino. Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido. Feliz o homem a quem o Senhor não arguiu de falta, e em cujo coração não há dolo. Enquanto me conservei calado, meus ossos se mirraram entre contínuos gemidos, pois dia e noite vossa mão pesava sobre mim. Minhas forças se esgotavam como a seiva nos ardores do verão. Então eu vos confessei o meu pecado, e não mais dissimulei a minha culpa. Disse, sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, e vós perdoastes a pena do meu pecado. Assim também todo fiel recorrerá a vós, no momento da necessidade. Quando transbordarem muitas águas, elas não chegarão até ele. Vós sois meu asilo, das angústias me preservareis, e me envolvereis na alegria de minha salvação. Vou te ensinar, dizeis. Vou te mostrar o caminho que deves seguir. Vou te instruir, fitando em ti os meus olhos. Não queiras ser sem inteligência como o cavalo, como o muar, que só o freio e a rédea submetem seus ímpetos. De outro modo, não se chegam a ti. São muitos os sofrimentos do ímpio, mas quem espera no Senhor, sua misericórdia o envolve. Ó justo, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor. Exultai todos vós, retos de coração. Amém. Gente, esse salmo, ele tá falando sobre o perdão, né? Sobre reconhecer que nós somos pecadores e que nós temos faltas e falhas no nosso dia a dia. Só que o que acontece? Esse salmista, ele tava falando que ele, por muito tempo, ele guardou o pecado dele. Por muito tempo, ele ficou com o pecado, com a iniquidade dele dentro do coração. Que é o que muitas pessoas fazem, né? A pessoa comete algum erro, comete algum pecado e vai guardando, vai guardando, vai guardando. Até que chega uma hora que é que nem o salmista fala, né? Minhas forças se esgotavam como a seiva nos ardores do verão. Vossa mão pesava sobre mim. A gente começa a sentir uma culpa, né? Pelo menos assim, é esperado, né? Senão a gente precisa se preocupar se a pessoa não sentir culpa em estar fazendo algo errado. Mas enfim, então a gente começa a ficar, né, sem força, né, se sentindo muito culpado, com muito peso na consciência. E aí muitas pessoas continuam guardando isso, né, e os resquícios do pecado, de alguma coisa errada que a gente faz, muitas vezes podem ser, entre aspas, coisas que vão nos fazer melhorar, né? Não cometer novamente, mas também existem pessoas que utilizam isso para repetir, o que não é bom. Então, quando ele fala, então eu vos confessei o meu pecado, ele foi atrás de Deus para mostrar para Deus, olha, eu fiz isso, me perdoa, sabe? Tira esse peso em cima de mim, me ajuda, né? Ele foi se humilhar, né? Não no sentido ruim, mas de mostrar sua fraqueza, de ser humilde o suficiente, mostrar o quanto ele era uma pessoa que precisava da ajuda de Deus, né? Que muitas vezes nós queremos ser e somos orgulhosos, no sentido de eu não preciso de Deus, a minha vida tá ótima, tá perfeita, eu não preciso me confessar, eu não preciso falar para Deus o que eu fiz de errado, o que eu fiz de bom. E o orgulho é o primeiro e maior pecado, né? O que leva e gera todos os outros, quando nós nos colocamos no centro da nossa própria vida. O que não é muito e na verdade, assim, nem um pouco agradável para Deus, né? Então, quando ele começou a ver o sofrimento que guardar um pecado tinha dentro dele, ele foi lá e falou, eu vou me confessar. Ele, sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, ele fala. Então, acho que esse é o maior ensinamento, né? Se até um salmista viu que guardar e segurar um pecado não é bom para ele, não fez bem,
Imagina para nós, né, que diariamente, principalmente nos dias de hoje, a gente tem tentação a cada 2 minutos, a gente peca mesmo, e nós precisamos reconhecer, né, que somos pecadores, que precisamos da ajuda de Deus e buscar, né, dependendo da sua religião, buscar um sacerdote, né, igual a Igreja Católica diz, ou, enfim, se você é evangélico, se confesse aí, não sei como vocês fazem, mas se confessem. E mostre para Deus, né? Mostre para Deus que você está arrependido e recomece, porque ele fala assim: são muitos os sofrimentos do ímpio, mas quem espera no Senhor, sua misericórdia o envolve. Ó justo, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor, exultai todos vós retos de coração. Ou seja, no final, se você esperar, ter paciência, pedir a ajuda de Deus, se humilhar, entre aspas, no sentido de mostrar suas fraquezas, Deus vai ter misericórdia, né? E ele vai realizar coisas na sua vida. Ele fala aqui em cima, né? Não queira ser sem inteligência como o cavalo, como o muar, que só ao freio e à rédea submetem seus ímpetos. Ou seja, não seja uma pessoa que vá viver somente pelas suas próprias vontades, pelos seus ímpetos, pelas suas seus impulsos, né? Mas espera, pensa, seja inteligente, sabe? Veja se Deus realmente quer isso na sua vida, porque muitas vezes a gente acaba pecando quando a gente só põe a primeira ali e vai, né? A gente não para e pensa nas consequências daquilo que a gente vai fazer, a gente não para e pensa no que Deus vai pensar disso, se é uma coisa boa ou não. Então, nós precisamos buscar a Deus no sentido de reconhecer os nossos pecados. Ele fala aqui também, né? Ele fala assim também todo fiel recorrerá a vós no momento da necessidade. Que é uma profecia isso, né? Nós precisamos recorrer a Deus e muitas pessoas hoje recorrem. Mas será que todas as vezes a gente está recorrendo a Deus? Será que quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente para e pensa, será que isso vai ofender a Deus? Será que isso vai ser algo frutífero, construtivo? Ou vai ser só uma vontade, um ímpeto ou uma necessidade da minha carne, né? O pecado nada mais é do que uma necessidade nossa ou necessariamente um desejo nosso da nossa carne, que muitas vezes é contra a nossa vontade de espírito, né? Então, acho que fica essa reflexão aí hoje pra gente do pecado, de irmos tirar este peso que o pecado traz, né, na nossa vida, que é como se fosse uma mochila cheia de pedras, né? Se nós chegamos num local e tiramos todas as pedras dessa mochila, a gente vai conseguir viver com maior leveza, né? Mas se nós formos pecando e só deixando o pecado dentro de nós, só deixando o pecado ficar cada dia mais nos consumindo, a gente vai ter uma hora que a gente não vai aguentar mais segurar essa mochila, né? E antes que ela fique pesada demais, a gente precisa parar e falar assim: Senhor, tem de piedade de mim, tem de misericórdia, sabe? Me perdoa os meus erros, eu fiz isso, reconheça, né? Se coloque à disposição de tirar as pedras da sua mochila e mostrar para o Senhor quais são as suas pedras, que são os seus pecados, suas dificuldades, e recomeçar, né? Viver novamente sem nenhum peso, sem nenhuma autocrítica, sem nenhum pensamento ruim, né? Aquele peso na consciência, né? Que é muito bom quando a gente tira ele diante de Deus, né? E que o pecado do irmão seja para nós, além de um aprendizado, uma preocupação para ele, né? Que nós possamos evangelizar e mostrar isso também para as pessoas. Além de saber os nossos pecados, nós também podemos ajudar os outros a não pecar. Bom, gente, acho que é isso. A reflexão de hoje. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.